Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos resolver a lista sobre movimento retilíneo uniforme, gráficos, tá bom? Velocidade em função do tempo. Antes, eu peço que você lembre sobre algumas características para este gráfico, tá bom? O gráfico velocidade e tempo, ele é uma reta paralela em função do tempo. Se for acima do eixo, ele é classificado como progressivo. Se for abaixo do eixo, eixo X, ele é classificado como retrógrado. Também é muito importante que você saiba que você pode extrair uma informação útil para a resolução das questões, que é o cálculo do deslocamento. Quando o gráfico for velocidade em função do tempo, ele quer te passar também a informação sobre o deslocamento. E esse deslocamento é obtido através da área sobre o gráfico. Aqui em MRU, a área, como o gráfico vai ser paralelo em função do tempo, o gráfico vai ser um gráfico de um retângulo, de um quadrado. Em MRUV, nosso próximo conteúdo, nós já vamos trabalhar com triângulo, com trapézio e assim por diante. Então, peço que vocês revisem o cálculo de área dessas figuras, tá bom? Vamos resolver aqui as nossas questões. 5 questõezinhas, tranquilo, vai dar para responder tudo agora. E aí eu peço que você revise, dê uma pausa toda vez que for para responder a questão. Não façam com pressa, leiam, releiam. Se não estiver entendendo, assista um vídeo, volte. Qualquer dúvida que você tenha, eu estou à sua disposição. Você sabe como me encontrar. Então vamos lá. Primeira, das 10 horas às 16 horas, então nós já temos aqui o ΔT. O ΔT é de 6 horas. ΔT 6 horas. A velocidade escalar de um automóvel varia com o tempo. O gráfico a seguir mostra a variação aproximada da velocidade em função do tempo. Calcula a velocidade escalar média. Então, pessoal, como já foi discutido, velocidade média é ΔS por ΔT. Como você é um bom observador, o ΔT você já tem, 6 horas. Então, você vai atrás do ΔS, que eu vou logo antecipar, que é a área 1 mais a área 2. Professor, por que o senhor colocou assim? Área 1 mais área 2? Porque, como você é um bom observador, você vai visualizar aqui que você tem essa área, que eu vou chamar de área 1, e eu tenho aqui também essa outra área, que eu vou chamar de uma área 2. E aí, pessoal, consequentemente, esse ΔS, como já foi dito aqui no MRU, o gráfico é um retângulo, a área, né, a figura é um retângulo, que é base vezes altura. Então, base vezes altura na área 1, consequentemente na 2 também, base vezes altura. Observe que na área 1 a base é 2. Por que 2, professor? 12 menos 10. Enquanto a altura é 60. Mais, observe na área 2 que a base é 3. Por que 3, professor? Meu Deus. O 3 é 16 menos 13, tá bom? E a altura 120. Então esse ΔS aqui vai ficar 120 mais 360, dando um total de 480 quilômetros. Então, velocidade média ΔS por ΔT, o seu ΔS é de 480 e o ΔT é de 6. Consequentemente, esse quociente aí vai dar uma velocidade média de 80 km por hora. Questão número 1 resolvida. Vamos para 2. Uma partícula em movimento obedece o gráfico a seguir. Calcula a velocidade escalar média, mesmo raciocínio. Para calcular a velocidade escalar média, quociente, ΔS por ΔT. ΔT eu já tenho, está aqui meu ΔT, ó. É o todo, 10. E o ΔS, de novo, o ΔS, ele é a área 1 mais a área 2. De novo, quem é a área 1? Base vezes altura. Quem é a área 2? Base vezes altura. Professor, cadê a área 1? Aqui é a área 1, pessoal. Professor, cadê a área 2? Ele mudar repentinamente de 50 para 20. No dia a dia isso não acontece, né? Então, pessoal, vamos aqui, dando continuidade, você vai observar que o seu ΔS
Base da área 1, 4. Altura da área 1, 50. Mais base da área 2, 6. 6, professor? Sim, 10 menos 4. Altura da área 2, 20. Então, ΔS vai ficar 200 mais 120, 320 metros. Então, velocidade média, ΔS por ΔT. Quem é o ΔS, meus amigos? 320. E o ΔT? 10. Simplificando, a sua velocidade média vai ser de 32 metros por segundo. Questão número 2, resolvido. Ó, metros por segundo, tá bom? Caso apareça dúvida, pausa, volta, tenta fazer. Certeza que meus amigos conseguem resolver essa questãozinha, tá bom? Se não conseguir, lembre, eu estou aqui para lhe ajudar. Questão 3. Analise o gráfico a seguir e assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de movimento. Quando ele diz tipo de movimento, ele quer que você saiba que você tem o MRU, né, que é o movimento que nós estamos estudando, e dentro do MRU eu tenho um progressivo e o retrógrado. Você tem que saber que o gráfico é uma reta paralela, tá bom? Então, e saber que quando está acima, ó, vou fazer aqui um novo gráfico para ficar bem melhor de você entender. VT. Quando está aqui em cima, é progressivo. Quando está aqui embaixo, é retrógrado. Então, tu tem que memorizar isso. Aqui em cima, progressivo, acima do eixo. Aqui embaixo, retrógrado, tá bom? Porque aqui é a minha origem. Bora aqui para a leitura agora, bora devagarzinho. O movimento é positivo? Não, ele quis dizer progressivo. O movimento é uniforme e progressivo? Pronto, acabou, letra B. Viu aí como é tranquilo? C, o movimento é uniforme e retrógrado? Não, retrógrado se fosse abaixo do eixo. Aqui meu eixo, a minha origem é abaixo do eixo T, né, no caso. O movimento é uniformemente retardado? Não, retardado e acelerado só existem no movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então é importante que você só existe movimento uniformemente variado. Então bora lá, questão número 4. Em relação aos gráficos dos movimentos progressivo e retrógrados, discutimos agora há pouco. Assinale o que for correto. Letra A. No movimento progressivo, a reta da velocidade é descendente. Quando ele fala descendente, na letra A, ele está dizendo que é dessa maneira. Ó. Você viu que não. O gráfico velocidade e tempo, ele é sempre uma reta paralela. Então você pode até memorizar isso aqui para resolver a questão. Ó. Ele é sempre uma reta paralela em função do tempo. Então a letra A está incorreta. Letra B. No movimento regressivo, a reta é ascendente paralela. Veja que ele está falando aí, tá bom? Velocidade, ó, velocidade. Cuidado, ascendente e descendente se for posição. Memorizem, volte isso aqui que eu estou lhe dizendo. No movimento regressivo, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta ascendente. Só que, ó, ele está falando de regressivo, que é o retrógrado, e ascendente, não, o erro está aqui, perdão. O erro está aqui, não é ascendente, é descendente, esse caso aqui que nós vimos. Então a C está incorreta. D. No movimento progressivo, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta descendente. Não, ele inverteu. No progressivo é ascendente. Incorreto. E por fim, no movimento progressivo, a reta velocidade-tempo progressivo. Velocidade-tempo encontra-se acima do eixo do tempo. Tá aqui o desenho, ó, acima do eixo do tempo. Corretíssimo. Então, a questão 4 tem como alternativa correta letra E. Não é complicado. Essa questão é boa que ela revisou até o gráfico posição em função do tempo. Bora aqui para a última questão. Questão número 5. O que ele diz? A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um movimento composto. Opa, perdão, está faltando bem aqui, né? Ó. Desculpem, bora voltar, não tem problema. Letra C. Mas ele já foi até resolvido. Se você observar e voltar aí, quando nós falamos sobre essa questão, eu disse, é possível realizar em termos práticos o que o gráfico representa? Não, não tem como você mudar instantaneamente a velocidade, desculpa, de 50 para 20, tem que ter uma desaceleração. Então vamos lá. Continuando, questão número 5. A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo para um veículo que realiza um movimento composto dos movimentos retilíneos uniformes, sabendo que no instante T0 a posição inicial é 50.
Então, S inicial, 50 quilômetros. Deixa aqui guardado. Calcule a posição quando o tempo for 4 horas. Então, ele só quer até 4, ó. Só quer até aqui. Até 4. Então, eu vou calcular essas duas áreas. Como ele está falando que ele quer que você calcule posição, basta você calcular o ΔS. E ΔS é a área. Veja, você tem duas áreas. Então, ΔS, área 1, base é 1 e a altura é 15. Mais ΔS2, a base é 2, 4 menos 2. E a altura é menos 20. Então, meu ΔS aqui, ele é de 15 menos 40. 15 menos 40, menos 25 quilômetros. Mas cuidado, isso aqui não é a resposta dele, não. Isso aqui é deslocamento, ele quer posição. E aí, tu vai lembrar que ΔS é posição final menos posição inicial. Então, ΔS é menos 25, você encontrou aqui. Posição final que você quer. E posição inicial ele dá aqui, ó, 50. Muito bonito, né? Então, o meu S, passa para lá o menos 50, fica 50, menos 25. O meu S é de 25, qual a unidade, amores? Quilômetros. Pronto. As 5 questões do material sobre gráfico VT para o movimento retilíneo uniforme estão resolvidas. Caso você tenha alguma dúvida, você tem como me encontrar. Estou à inteira disposição. Forte abraço para vocês, tudo de bom.